Olá, olha eu aqui novamente. Bom, hoje eu trouxe nesse vídeo um tema falando sobre o medo. Na verdade, falando sobre os 4 maiores medos da humanidade. E o primeiro deles é o medo do abandono. Bom, as pessoas têm muito medo de ser abandonado pelo outro. Tantos que elas não conseguem, não é? Se livrar dessa sensação de medo. Bom, medo de ser trocado por outro, medo de ser deixado pelo outro. Às vezes a pessoa tá idoso, então tem medo que os filhos não cuidem. Então, são tantos medos, né? Medo de ser excluído, não é? De um hall de amizade. Às vezes você participa de um grupo, então você acaba deixando de ser você, sendo outra pessoa, só para não ser abandonada pelo outro. Às vezes você aceita passar por coisas na vida, coisas no relacionamento, só para não ser abandonado, acaba fazendo coisas, não é que você não gostaria, só para não ser abandonado. Então esse é um dos maiores medos, né, da humanidade. Nós temos o segundo medo que eu coloquei aqui, que é o medo de perder. Medo de perder trabalho, medo de ficar desempregado. O que vai acontecer se eu ficar desempregado? E agora? Medo também de perder um relacionamento, medo de perder o outro. Você se apega tanto nesse medo de perder o outro que você passa a ser uma pessoa chata, grudenta, porque você tem medo de ficar sozinha. Você não consegue lidar com a sua presença. Você tem medo de ficar com você mesmo. Na verdade, nem passa pela sua cabeça que você é uma presença para você. Você acha que você precisa de um companheiro ou de uma companheira para você não ficar só, certo? Medo de empreender, não é? Então, o medo de perder é o segundo medo. Então você acaba às vezes aguentando tanta coisa na vida para não perder. Não perder o emprego, aí você aceita tudo que o patrão quer que você faça, você faz. Certo? Então isso aí é o segundo medo. Quero falar do terceiro medo também, tá? O terceiro medo da humanidade é o medo da novidade, o medo do novo, o medo de empreender, o medo de mudar de profissão, o medo de arriscar. Também um medo de arriscar num novo relacionamento. Às vezes o relacionamento acaba e você fica com medo de ter que passar por tudo de novo, sabe? Às vezes o medo da pessoa não ser aquilo que você teve, que você passou. Então você acaba tendo medo de inovar, sabe? Aí você se trava, você fica, ai, é estranho, não é? Nossa, vou me relacionar de novo com outra pessoa. É uma novidade. O medo de trocar de emprego também é uma novidade. O medo de trocar de profissão também é novidade. Então você não arrisca, você fica travado, porque você não consegue passar por cima dessa sensação de medo. O medo, ele é um soft, que ele fica travado, que ele fica gravado, sabe? Em você, desde a sua infância, sabe? Então, acontece tantas coisas na nossa vida, não é? Às vezes relacionadas aos nossos pais, que nos colocam medo, tentando nos proteger, sem saber que está nos fazendo mal, que vai fazer com que a gente, no futuro, alimente cada vez mais esses medos, não é? Então a gente acaba não realizando os nossos sonhos pelo medo de inovar, o medo do novo. Outro medo, é o quarto e o último medo para esse vídeo não ficar longo, é o medo da morte. O medo de morrer, sabe? Faz com que a gente pense tanta coisa. Você vê nessa pandemia aí, aconteceu tanta coisa. Quantas pessoas agora vão precisar de tratamento psicológico, sabe? Porque tantos noticiários nos bombardeando, sabe? Tantas pessoas morrendo e você ficou trancado, sabe? Com medo, não conseguiu avançar, não conseguiu levar a sua vida adiante, por causa que o medo te travou, o medo de ficar doente,
sabe? O medo de pegar uma doença contagiosa também de outra pessoa, então e morrer, sabe? Antigamente eu tinha muito medo, sabe, de perder minha avó. Eu fui criada pela minha avó um bom tempo, né? Então eu tinha uma paixão louca pela minha avó. Minha avó fazia tudo que eu queria, minha avó me paparicava, minha avó, sabe? Minha avó, nossa, eu não sei, sabe? Minha avó não me deixava lavar um copo, sabe? Realmente ela me tratou, me bajulou muito, acabou me fazendo um pouco de mal, não é? Sem saber, com o inconsciente dela. Mas eu tinha tanto medo de perder que eu falava pra Deus, Deus, ai, Senhor, me prepara, não leva a minha avó, não deixa a minha avó morrer, porque só de eu imaginar que ela ia morrer, sabe, eu tremia dos pés à cabeça, eu sentia aquele calafrio, sabe, tanto que, graças a Deus, Deus me ouviu. Quando a minha avó morreu, eu já estava preparada, eu já estava sabendo lidar com a morte, Deus não levou a minha avó assim de uma hora para outra, graças a Deus. Então, são tantos medos que a gente passa. Só que o medo, gente, o medo ele não existe para travar a nossa vida. O medo ele não existe para nos paralisar. O medo ele é só para nos proteger, sabe? Para fazer que a gente se prepare mais, sabe? Às vezes a gente está tão inseguro, não é? De inovar, de mudar de emprego, de mudar de relacionamento, ou de mudar de casa, ou de mudar de cidade, ou mudar ou do novo, por causa da insegurança, não é? Então, como que a gente faz pra gente se sentir mais seguro? É conhecer mais sobre aquilo, que vai nos fazer se sentir mais seguro, não é? Bom, tem uma palavra lá em Jó, que Jó ele disse que o que mais temia sobreveio sobre ele. Então o que eu quero te dizer aqui agora? Tudo que você mais temer vai ser atraído para você, sabe? Outra coisa que eu tinha muito medo de assalto, sabe? Eu ainda continuo trabalhando esses medos em mim, só que diminuiu bastante. Eu fiquei mais de 2 anos sem ir na casa da minha mãe, porque eu tinha medo de ser assaltada. Então eu tremia dos pés à cabeça. Quando eu ia, sabe, que eu fiquei mais de 2 anos sem ir, eu ia suando frio, sabe? Eu ia assim, sabe, passando mal só de eu imaginar, sabe, que poderia acontecer. E os pensamentos, eles não param, né? Vem mandando coisa que você, sabe, nossa, foi um momento muito terrível pra mim. Mas hoje eu aprendi que o medo, ele não veio pra nos, sabe, nos paralisar. Nós temos que aprender a saber lidar com ele. O medo, ele faz parte de uma emoção, de um sentimento, de uma sensação, sabe? Que às vezes vem da nossa mente, vem do nosso imaginário. Então, para que a gente venha avançar na vida, a gente precisa aprender a lidar com ele. Bom, eu vou ficando por aqui e eu quero dizer para você que o medo nunca acaba, sabe? Você vai sempre viver com medo. Pessoas que estão acostumadas a fazer coisas sempre, pessoas que estão acostumadas a palestrar, a trabalhar, não é? A fazer coisas na hora H, elas sentem medo. Então, elas já sabem lidar. O negócio é você saber lidar com ele e avançar etapa por etapa. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você goste, que você goste desse vídeo, queira, se você quiser passar para alguém que sente muito medo, e você passa para alguém, se você quiser comentar qual é um desses 4 medos, quais desses 4 medos te paralisa, qual é o medo que você mais tem? Você tem medo da morte? Você tem medo de perder alguém? Você tem medo de mudar de profissão? Você tem medo de quê? Fala para mim, deixa aí nos comentários. Bom, eu quero mandar um beijo especial para você, que você tenha um ótimo, sabe? Um ótimo dia, que você passe a controlar o seu medo, entendendo que quanto mais medo você tiver das coisas, mais atrair aquelas coisas você vai atrair para você. Um beijo grande e ó, até o próximo vídeo, hein?